seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 18 de abril de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abra a câmera, como se fosse tirar uma foto mesmo. Mas antes de você apertar para tirar essa foto, você só vai apontar a câmera do seu celular aqui, ó, para este QR Code. Porque aí já vai aparecer uma mensagem na sua tela, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e aí sim você pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, ou o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara se reúne e debate a chamada nova lei do bullying. Estamos no Abril Laranja, mês de conscientização contra os maus tratos de animais. E você sabia que Campinas tem um conselho em defesa deles? Começou a campanha do Agasalho Transur, que você pode colaborar doando roupas e calçados nos postos de coletas. E conheça a história de duas pessoas com transtorno do espectro autista que estão inseridas no mercado de trabalho há mais de 5 anos. E a gente abre a edição de hoje com o grupo de acolhimento a mães enlutadas. Essa é a proposta do projeto Prosseguir, que por meio de encontros presenciais auxilia mulheres a ressignificarem as dores, prosseguindo por novos caminhos depois da morte de um filho. A iniciativa começou em Campinas e é realizada também em cidades da região, como Olambra e Americana. Como a morte ainda é um tabu para a sociedade, falar sobre este tema é mais do que essencial no processo do luto. Só uma mãe entende a dor de outra mãe. É nessa roda de conversa que mães enlutadas trocam sentimentos, emoções, dúvidas. Não há lugar para julgamentos e cobranças, apenas acolhimento. Eu senti muita dificuldade de ter apoio da família e dos amigos, porque ninguém tinha sentido a falta de perder filho. Filho, eu acho que só entende quem perdeu o filho. O projeto começou em 2019 e hoje já ajuda 20 mães aqui de Campinas, que se encontram quinzenalmente aqui no Espaço Gaia para compartilhar experiências. A iniciativa também se expandiu para a região. Em Olambra, 15 mães fazem parte do grupo, enquanto em Americana são 10. Tudo começou a partir de uma necessidade observada na ONG Fraternidade Sem Fronteiras. Com o Ranieri Dias, atual vice-presidente da Fraternidade Sem Fronteiras, onde eu sou voluntária dessa ONG, com uma demanda muito grande, que ele começou a encontrar muitas mães, né, em sofrimento. Colocou esse assunto para 2 psicólogas voluntárias, né, na época, e na hora a gente abraçou a ideia, acolher as mães enlutadas. Acolher significa o quê? Que elas consigam dar novos significados, né, para essas dores, para esses momentos e conseguirem prosseguir com a vida. Demanda de suicídio, acidentes, doenças, né, não importa como foi a morte. Mas nós não temos religião, classe social, somos um grupo voluntários, né? Então, assim, os encontros acontecem aqui voluntariamente, sem custo. E elas, sabendo do nosso grupo, elas entram em contato, principalmente no Instagram, e a gente acolhe. Para estruturar e coordenar melhor o projeto em Campinas, a psicóloga fez especialização em tanatologia. É importante a gente realmente conhecer muito bem o processo, né? Apesar de ser muito individual, tanto para entender também essa individualidade,
né? Então eu fiz a pós-graduação em tanatologia, que estuda a morte e o morrer. Por que não falar de morte, né? Se a única certeza que a gente tem desde o dia que a gente nasceu. E não falar de morte dificulta muito o processo de luto. Meu filho faleceu faz 1 ano e meio e quando completou uns 10 meses que ele faleceu, eu comecei a frequentar o projeto da Mônica. Do que ele faleceu? Você poderia contar pra gente? Ele não morava no Brasil, morava no Texas. E ele veio para o Brasil, ficou um tempo comigo, voltou 2 meses depois, teve morte súbita e isso foi difícil porque eu tive que ir lá buscar o corpo dele, tudo por isso que é bem difícil isso, né? O luto não é uma condição patológica, é um período de recolhimento, uma experiência emocional profunda e individual. E é fundamental não reprimir a dor. É um processo que não são fases, como muitas pessoas falam, né? Eles são altos e baixos, né? Aquela montanha-russa, uma hora eu estou bem, pode passar 2 anos, eu estou lá embaixo ainda, subo um pouquinho, 4, 5 anos, não tem tempo. Então aqui eu tenho mães, eu acho que a mais recente, 3 meses, tem de 8 anos, tem uma com 22 anos, perderam, e elas se encontram e são os mesmos sofrimentos, a mesma demanda. Você tem essas outras mães que sabem exatamente pelo que você está passando, pela dor que é, né, de você sentir um sufocamento aqui, de querer chorar de vez em quando e saber que isso é normal. Ninguém supera, ninguém se conforma com a perda de um filho. Nós não falamos em superação, nem em se conformar com uma perda. Mas é ressignificação. Ressignificar é o quê? É você trazer se adaptar a essa nova realidade. E sem tempo, não existe tempo. A Márcia perdeu o filho de 24 anos em um acidente de moto, há 3 anos. Ela chegou até o projeto por indicação de uma amiga. Não é para falar de morte, de luto, e sim para cada um mostrar a sua dor, que é única, né? De cada um, cada mãezinha que está aqui perdeu de uma certa maneira, de um certo modo, e isso me conforta bastante. Conto no dedo para chegar esse dia para estar aqui com elas. Sinto que eu levo essa ajuda para o meu lar, meu marido, meu outro filho. Essas trocas são muito enriquecedoras, porque geralmente dentro do núcleo familiar mesmo, e amigos, familiares, né, o entorno então nem se fala, mas elas não encontram espaço, né, para chorar, né, não pode chorar, não sei o quê, não, porque você está em depressão. Então assim, aqui elas vão trocando as suas experiências e vão vendo, nossa, eu não estou ficando louca, é normal. Então aqui elas encontram permissão para sofrerem, para explorarem, né, os seus sentimentos, os seus vazios. A Sueli também perdeu uma filha de 24 anos em 2021. Ela tratava uma leucemia e havia acabado de passar pelo transplante de medula óssea quando contraiu a Covid. Na época, o irmão da jovem foi o doador compatível. Eu conheci, foi na missa de 7º dia, né, da minha filha, que tinha a mãe de uma amiga dela que trabalha, né, com esse projeto e indicou para mim. E isso foi muito importante, porque até hoje me ajuda, né, porque é uma coisa que nunca vai passar, né? E aqui então é um espaço que você encontra mais força para conseguir tocar sua vida, né? Isso, sem dúvida nenhuma, porque eu acho que sozinha seria muito mais difícil mesmo. Que projeto importante e espaço necessário. Para entrar em contato, conhecer mais sobre o projeto, você pode acessar a página no Instagram, é @prosseguir.mãesenlutadas. E olha só, a nossa equipe acompanhou 2 pessoas com transtorno do espectro autista que estão inseridas no mercado de trabalho
há mais de 5 anos. Acompanhe só. A inclusão de um autista no mercado de trabalho é garantida pela mesma lei que determina a participação mínima para pessoas com qualquer deficiência. É a Lei 12.764 de 2012, também conhecida como Lei Berenice Piana. Em Campinas, uma clínica escola terapêutica transdisciplinar atua no desenvolvimento humano e na socialização de pessoas, principalmente com transtorno do espectro do autismo, com ênfase na inserção, acessibilidade e inclusão no mercado de trabalho. A terapeuta ocupacional Cristiane Jesuíno explica que o aluno autista passa por um período de preparação, onde suas melhores habilidades são identificadas e treinadas para o preenchimento de uma possível vaga. A gente trabalha principalmente com os adolescentes e adultos, a gente trabalha em oficinas, né, numa parte mais de atendimento grupal, pensando que quando ele for inserido para o mercado de trabalho, o ambiente de trabalho é em grupo, né, ele tem que viver, né, com os outros, né, na sociedade, né, então a gente já faz esse trabalho de convívio mesmo com eles, e aí a gente dá toda uma gama de habilidades, né, então são habilidades manuais, a gente trabalha muito com regras, né, o que pode, o que não pode, mesmo que aqui a gente não tem tanto uma regra de um trabalho, mas a gente tem regras, né? A gente vive num mundo com regras, né? E aí a gente trabalha também toda essa parte de organização, né? Que a gente tem que ter, asseio pessoal, então o cuidado, né? Com o seu corpo, com o seu cabelo, com a sua unha. Então a gente faz todo esse trabalho, né? Que a gente fala que são as atividades de vida diária. Também tem a parte de alimentação, então saber usar um garfo e uma faca. Então a gente faz todo esse trabalho mesmo, né? Bem amplo, que é realmente pensando mesmo, né? Numa inserção do mercado de trabalho, para que quando a empresa chega para a gente consegue cruzar, né, a informação que a empresa tem dessa vaga, então com aquele educando que está mais apto para exercer essa função que a empresa está buscando. A terapeuta conta que o ambiente precisa ser adequado, ter respeito e acolhimento, e por esse motivo é necessário uma análise sensorial na empresa contratante. E a gente também vai até a empresa, a gente verifica mesmo, né, qual é a função que está sendo, né, o cargo, né, ali, a função que está sendo ofertada, para ver se a gente precisa também de uma adaptação. Se tem muito ruído, porque às vezes ele tem essa sensibilidade auditiva, então assim, se ele precisa de outro tipo de adaptação, porque tem toda uma questão sensorial que para eles é muito importante, né? Então a gente também tem que fazer essa análise de função na empresa para a gente realmente ver mesmo qual educando, né, está apto para exercer aquela função. Rafael Tomazelli é autista, tem 32 anos, está no mercado de trabalho há mais de 10 anos e desde os 9 anos de idade frequenta a escola terapêutica. Estudante. E o que você estuda? Natação, basquete, essas coisas. Você faz natação? Sim. E como que é fazer natação? Gostoso. Ainda um pouco tímido, ele faz questão de salientar que fez muitos amigos durante a sua jornada. Tranquilo. Você faz o quê? Pé de calça, motor, essas coisas. Vendo o empenho do filho, Sueli Regina destaca que Tomazelli é um menino de sorte e que mesmo acreditando sempre em Rafael, ela não imaginava que ele pudesse ir tão longe. Não. Assim, foi, na verdade, com 9 anos que a gente descobriu a síndrome dele, é o X frágil, que tem as características de autismo, né? Então, a partir daí é que veio, assim, o caminho a seguir, né? Então, aí nós trouxemos ele aqui no Instituto Ser, foi onde desenvolveu o Rafael. Prepararam o Rafael para o mercado de trabalho. Com 18 anos, ele começou a trabalhar numa empresa, ficou lá 6 anos e depois foi para outra empresa, que está há 8 anos lá. Então, na verdade, hoje ele tem 32, 14 anos de trabalho. E é uma maravilha, ele ama de paixão o trabalho dele, ele fez muitos amigos nas 2 empresas. Eu acho que deveria todas as empresas entrar nessa questão de dar oportunidades para eles, né? Porque o Rafael, assim,
Foi o sortudo. Mais um exemplo de disciplina e dedicação, esse é o Rafael Peixoto, ou o Fael, como ele gosta de ser chamado. Fael estuda pela manhã e à tarde trabalha em uma empresa de fast food há 10 anos e já passou por quase todos os setores. 10 anos, faz tratamento aí, 10 anos. 10 anos de certificado, começou Copa, lanche, fazer coca, suco, uva, laranja, popo, e mamãe, pai, e fazer lanche, neném, põe cebola. Empolgado, Fael conta que com economia e planejamento realizou o sonho de conhecer vários países, entre eles a Espanha. Mas a tia foi achar Portugal, foi 9 dias, foi achar Portugal, 9 dias. Você foi? Foi achar Fátima, Panha, e depois Panha e outro país. Não, outro país. Comer capítulo. Comeu. E tudo com dinheiro que você trabalha? Salário, tudo salário. Se por um lado a pessoa com TEA pode ter algumas limitações, por outro, ela pode ser surpreendentemente brilhante. E olha o Fael aí, no suco, no refrigerante e interagindo com os colegas de trabalho. Jefferson Graciano Ramalho é consultor da empresa onde Fael trabalha e destaca a força de vontade do colaborador. Muito maior do que a maioria das pessoas, muito maior. Eles acabam fazendo muito mais. O Rafael é um amor de pessoa, todo mundo gosta dele, ele ajuda todo mundo. Não tenho o que falar, é 1000%. Melhor que muitos outros funcionários. Agora, olha o tamanho dessa empresa. Aqui é um centro de distribuição de autopeças. E quem está lá? O Rafael Tomazelli, em plena atividade. Separa, cadastra, confere, interage com a equipe. Equipe essa que vem de longa data. Isso porque o Tomazelli foi indicado pelo Rafael Mota para trabalhar na empresa. Uma amizade que já ultrapassa 15 anos. Então, o Rafa eu conheci ele em 2007, né, através de uma outra empresa que a gente trabalhou junto. E na época a gente fica meio assim na dúvida, né? Porque o Rafa era uma pessoa na época muito fechada. E aí a gente foi aos poucos ganhando o carinho, a atenção e a confiança dele. E quando eu vim para a Cássia, a gente abriu esse projeto, né? E eu não pensei duas vezes em trazer ele para cá. O Rafa está com a gente aqui há 9 anos e provando para a gente que foi a decisão mais certa que a gente tomou com esse tema, né? Que não é só especial para quem tem o transtorno do espectro do autismo, mas para todas as pessoas que não têm também. Pela consciência em saber que a empresa incentiva e que busca abrir mais espaço no mercado de trabalho para eles. Auxiliar de logística, Gisele Cristina também divide o ambiente de trabalho com Rafael Tomazelli. Olha, é uma experiência muito nova, né? Para mim, principalmente, é uma experiência nova, mas é muito bom, ele é muito querido aqui dentro. Ele trabalha muito bem, né? E ele é uma pessoa excelente. O gerente da empresa, Edson Luiz de Almeida, admira a organização, o detalhamento, a pontualidade e a alegria do Tomazelli. Então ele é muito legal, ele traz muita alegria, muito dinamismo para o time aqui, todos ao redor aqui contagiam com ele, enfim, é uma alegria ter o Rafa aqui junto com a gente na nossa operação. Reportagem muito bacana, parabéns pelo trabalho da nossa equipe, dos familiares, das empresas também, né? Que acolhem e dão oportunidade para essas pessoas poderem trabalhar. 12:00 mais 20 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência,
pelo YouTube aqui da TV Câmara Campinas, no chat as pessoas assistindo ao nosso telejornal. Quero agradecer a Anne Cardoso, mandou aqui, amei o programa desenvolvido pela Fraternidade, segmento da psicóloga maravilhosa Mônica, que ótimo coração, ajudam muitos enlutados, aquela primeira reportagem que nós mostramos aqui sobre o trabalho que é realizado em Campinas e também em cidades da nossa região. O Marcos Cardoso também, belo trabalho de voluntários que dedicam o tempo, conhecimento a pessoas que precisam de auxílio neste momento difícil. Manda também o seu comentário, está assistindo a nossa reportagem, manda para a gente ou pelo chat do YouTube ou pelo nosso WhatsApp. Pode mandar, 19 é o nosso DDD, 97829-3776 é o número do nosso WhatsApp, está aqui embaixo da sua tela, que a gente conversa ao vivo e eu falo o seu nome, seu bairro e também a sua mensagem. E olha só, a 18ª campanha do Agasalho Transur que foi lançada e você pode colaborar doando roupas, calçados nos postos de coletas. Todo o material é triado e direcionado às entidades beneficentes da cidade. A campanha do Agasalho da Transurc 2024 já está com os postos de coletas disponíveis para receber as doações de roupas e calçados. Essa é a sua 18ª edição. Olha, essa campanha ela começou em 2005 e hoje nós estamos na 18ª edição. O único período que nós não conseguimos realizar essa campanha foi durante a pandemia, que naquela época as pessoas ficavam em casa, o cenário econômico estava um pouco complicado, enfim, nós ficamos durante esse período sem poder colocar o ônibus na rua, as caixas nos terminais. A expectativa é de que seja mais um ano de grande arrecadação e distribuição de roupas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A expectativa da gente sempre é a melhor possível, porque a gente conta, com a solidariedade das pessoas e durante esses anos todos a campanha vem num crescente. No ano passado, por exemplo, nós conseguimos arrecadar 46 mil peças entre agasalhos e calçados. E essas peças elas foram distribuídas para 41 entidades assistenciais de Campinas. Então, neste ano, a gente sempre quer atender o máximo possível de pessoas. Então, a gente espera, com a ajuda das pessoas, dos doadores, conseguir expandir essa campanha ainda mais. As entidades beneficiadas assistem de crianças a idosos. Essas entidades, muitas delas trabalham com crianças, outras com idosos, também tem aquelas que trabalham com adolescentes. Então a gente trabalha toda a gama possível de público. São pessoas necessitadas e que geralmente não têm um sapato para colocar no pé na época mais fria e nem uma roupa mais quentinha também para usar durante o período de inverno. A primeira triagem deve ser feita em casa, separando os itens em boas condições de uso e higiene. Daí é só trazer para um dos pontos de arrecadação e os voluntários da Transurc fazem a segunda triagem e encaminham esses itens, roupas e calçados, para as entidades assistenciais da cidade antes mesmo do inverno chegar. Para quem quer doar, os pontos de arrecadação são: um deles é esse aqui, o ônibus que é colocado no Largo do Rosário. Além desse, nós temos caixas em todos os terminais urbanos de Campinas e também no terminal metropolitano de Campinas, de Hortolândia e de Americana. Os nossos colaboradores internos, nossos funcionários, também participam dessa campanha e participam ativamente, que nós colocamos caixas de coleta em todas as garagens das concessionárias de Campinas e de algumas empresas da região metropolitana. O ônibus ele vai ficar aqui no Largo do Rosário até o dia 15 de julho, que é o período que a campanha toda estará arrecadando, e ele vai funcionar de segunda a sexta, das 8 às 17, e aos sábados,
das 8 ao meio-dia. E olha só, hoje na entrada das águas do Parque Dom Pedro, às 7 horas da noite, acontece uma apresentação da banda da SPSEX, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. O espetáculo gratuito faz parte da homenagem ao Dia do Exército Brasileiro. Os músicos vão fazer um espetáculo de aproximadamente 1 hora com um repertório que passeia entre o clássico e o contemporâneo, com músicas como Aquarela do Brasil e rap. Com mais de 75 anos de história, a banda da SPSEX é composta por 25 músicos e é regida pelo segundo tenente Carlos José Monteiro de Azevedo, então a partir das 7 horas da noite. Bom, meio-dia mais 26 minutos, hora das notícias do Legislativo, porque a Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania realizou a 3ª reunião do ano e debateu a nova lei do bullying. Acompanhe. A lei de número 14.811, publicada em janeiro deste ano e popularmente conhecida como Nova Lei do Bullying, trouxe alterações no contexto criminal, como a inclusão dos delitos de bullying e cyberbullying no Código Penal. A vereadora Paola Miguel, presidente da Comissão de Direitos Humanos, nesta 3ª reunião no ano, iniciou abordando estas violências cibernéticas. A gente tem uma crescente das redes sociais, o Instagram, TikTok, e muitas crianças relatam que antes, principalmente os pais, que quando você mudava de escola, o bullying acabava. E você tinha uma nova vida, que você conseguia ali constituir novos amigos, outro ambiente escolar. E nesse momento que elas relatam que isso não acaba, porque quando elas mudam de escola, mesmo os agressores da antiga escola entram nos perfis e começam ali com os mesmos... as mesmas violências. Fernando Martins, professor adjunto e representante da Secretaria Municipal de Educação, abordou os desafios nas escolas e que questões sociais acabam refletindo dentro do ambiente escolar. Hoje em dia a questão do racismo, do LGBTfobia, questões ligadas ao capacitismo, elas estão presentes na nossa sociedade de maneira geral. E na escola, muitas vezes, acaba reverberando. A gente sabe que, principalmente nas redes sociais, muitas vezes é o lugar onde elas mais reverberam, né? Porque justamente é onde o que é negativo tem mais amplitude do que é positivo, né? A presidente da Comissão da Criança e Adolescente da OAB Campinas também exaltou a legislação e diz que vai trazer consequências e alterações no Código Penal. O bullying ou cyberbullying, passa a ser também um crime hediondo, porque ele também gera consequências muito graves, algumas delas inclusive levam ao suicídio. É o ápice que a gente pode chegar. Se tem uma previsão, é porque teve um problema. E se teve um problema, a gente precisa resolver. Não necessariamente a gente precisa esperar novos problemas graves aparecerem. Além da participação do psicólogo Pablo Ancassuerdi e presidente do Conselho da Juventude de Campinas, além de pessoas que estavam na plateia, a Comissão de Direitos Humanos recebeu a Elisângela Oliveira, especialista em relações sociais do Centro de Referência em Direitos Humanos na Prevenção e Combate ao Racismo e Discriminação Religiosa, que diz que este assunto é de extrema urgência, já que muitos casos não aparecem ou não chegam ao centro de referência. No ano de 2023, nós tivemos aqui em Campinas, registrados pelo Centro de Referência. Sabemos que esse número não representa nem talvez 1% dos casos que tenham ocorrido, mas são os casos que chegaram até nós para algum tipo de providências, 41 casos. E assustadoramente, 21 desses 41 casos ocorreram em contexto escolar. O Abril Laranja para conscientização contra os maus-tratos de animais está aí. E aqui na Câmara nós temos uma comissão só para tratar deste tema. E também leis visando o bem-estar animal. Além disso, a cidade de Campinas tem um conselho em defesa dos animais
e até a OAB tem uma comissão de defesa animal. É muito importante que você saiba disso, até para recorrer ou sugerir ações quando necessário. A Lei de número 16.217, de 31 de março de 2022, de autoria do vereador Permínio Monteiro, instituiu no calendário da cidade o Abril Laranja, dedicado à campanha de prevenção de crueldade contra os animais. O Abril Laranja é uma lei de minha autoria e fico muito feliz por estar vigente no município de Campinas, onde a gente tenta conscientizar as pessoas a não cometer os maus tratos aos animais. E crueldade é crime, a gente sabe disso. E diante desse projeto, a gente fica muito feliz por Campinas ser uma cidade que tem o privilégio de ter políticas públicas animal na nossa cidade, muitas leis que beneficiam a causa animal. E temos que orientar as crianças nas escolas, temos que orientar os tutores a não cometer nenhum tipo de maus tratos. A Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade Animal é a responsável pela criação do Abril Laranja e tudo começou em 2006 nos Estados Unidos e ganhou o mundo todo nesse movimento contra os maus tratos animais, que são aqueles que implicam no risco físico ou emocional dos bichinhos. O vereador protocolou também um projeto de lei de número 295 de 2023, que dispõe sobre o Registro Geral de Animais. É um projeto de lei de extrema importância, onde vai unir o poder público com as pessoas que se conscientizam, com as protetoras independentes, com as ONGs que têm milhares e milhares de pets ali para adoção e infelizmente tem essa questão dessa dificuldade. Mas com esse cadastro, o tutor ou futuro tutor desse pet, ele pode deixar lá o pet que ele pretende ter, de grande porte, pequeno porte, que seja mais social com a família ou não, ou se ele quer um pet de guarda, ele pode fazer ali os requisitos necessários dentro desse cadastro. A lei dos parcões, em todas as praças públicas, também está dando frutos. Um dos projetos de lei que eu apresentei lá atrás, né, foi o meu primeiro projeto de lei em 2017, e hoje ele é lei no município, inclusive com essa modificação de uma emenda que fizemos aqui, permite todas as praças da cidade a receber um parcão. O Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais tem o papel de zelar por eles. O Conselho é um órgão de participação popular. Dele participam ONGs de proteção, participam funcionários públicos, participam as universidades. E o Conselho que discute as políticas públicas da cidade, que acompanha, né, que fiscaliza também o serviço realizado pelo Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, além de outras demandas envolvendo animais. E é graças ao Conselho que Campinas é precursora na proibição do uso de animais em espetáculos. Campinas é a primeira cidade do Brasil, por conta do Conselho, que foram proibidos espetáculos com animais em circo. E também foi a primeira cidade do Brasil a ter proibição de rodeios. Isso é tudo a sombra do Conselho, que ele é um conselho que tem desde o começo desse século. A advogada e presidente da Comissão de Proteção Animal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB Campinas, explica que a tipificação de crime contra os animais não é objetiva. A lei, na realidade, a Lei 9.605 de 98, que é uma lei federal, é uma lei de crimes ambientais. No artigo 32, ele vai dizer o seguinte: matar, mutilar, animais domésticos ou domesticados. Só que daí vai pela lógica, tá? Não é só matar, mutilar, que incide, que vai configurar o crime de maus tratos, tá? Mantém local insalubre, local inadequado, acorrentado, sem água, sem comida, sem cuidados veterinários, sem vacinas, sem cuidados veterinários. Então, tudo isso tem que ser analisado para que se configure o crime de maus tratos. O abandono é considerado um desencadeador de más condições para o animal. O abandono hoje é considerado crime de maus tratos, por quê? Porque se você abandonar um animal, ele vai correr o risco de ser atropelado, de morrer, de passar fome, passar frio. Então, você está contribuindo para que esse animal venha sofrer e esse animal venha ter situações que configuram os maus tratos. Segundo a lei atual, os crimes de maus tratos contra os animais são passíveis de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa.
Para evitar tudo isso, a ideia é incentivar a posse responsável. Antes delas adquirirem um animal, antes delas pegarem, antes delas adotarem, elas precisam ver se elas vão ter tempo, se todas as pessoas da família concordam, se elas vão ter condições. Não estou dizendo que a pessoa precisa ser milionária, rica, não. Mas você precisa dar um mínimo para o animal. Você precisa dar uma ração de boa qualidade, você precisa levar ao veterinário, você precisa vacinar, vermifugar, castrar também é muito importante, porque a falta de castração acarreta várias doenças. Uma denúncia pode salvar uma vida. As pessoas precisam ter um pouquinho de coragem, né, para poder denunciar o crime de maus tratos. Isso é muito importante, porque tem animais que passam a vida inteira sofrendo, tem animais que ficam acorrentados a vida toda, e as pessoas têm receio de denunciar. Então isso é muito importante, principalmente agora que a gente está no Abril Laranja. A OAB, inclusive, lançou uma campanha, nós temos o folder de conscientização das pessoas, para que as pessoas denunciem, para que as pessoas não cometam crimes de maus tratos. Isso é muito importante. Em reunião solene, a vereadora Débora Palermo entregou o título de cidadão emérito ao Mauro Said Dyer. Veja só. Por iniciativa da vereadora Débora Palermo, o advogado e administrador de empresas Mauro Said Dyer recebeu o título de cidadão emérito. A parlamentar relembrou o passado do ex-vereador com os projetos que foram aprovados no Legislativo Campineiro. Foi vereador da cidade de Campinas, exercendo seu mandato no período de 1977 a 1983, atuando em inúmeras indicações importantes para a cidade de Campinas. Destacando-se entre elas, dentre dessas tantas, a iniciativa do SEDECOM, Serviço de Defesa do Consumidor, em 1977, hoje conhecido como PROCON, que defende os direitos do consumidor, de suma importância na nossa cidade. Em 1978, foi autor dos projetos que proíbem a instalação e funcionamento de indústrias poluidoras nos distritos de Souza e Joaquim Egídio. O ex-vereador Mauro Dyer foi à tribuna e agradeceu a presença dos amigos e da honraria recebida. Sinto-me imensamente honrado e feliz aqui hoje recebendo o título de cidadão emérito da cidade de Campinas. Foi grande a minha surpresa, imensa alegria que senti ao ser agraciado com essa honraria. Foi grande minha surpresa, imensa alegria que senti. Não poderia fugir. De início, o agradecimento, bem mais que formal, à Câmara Municipal de Campinas, aos vereadores que me agraciaram, a minha pessoa com esta homenagem. Consigno aqui a minha eterna gratidão. Eu queria, mais uma vez, agradecer a todos, a essa família, É uma grande família. Eu falo que o Brasil é maravilhoso por conta disso, Nós temos aqui essa noite representantes de tantas, japoneses, árabes, portugueses, italianos, e a gente pode dizer que é uma família. Essa riqueza que o Brasil tem é maravilhosa, Queria agradecer a todos, parabenizar o seu Dr. Mauro pelo título merecido. Eu sempre falo com a minha equipe, nós não entregamos título em busca de votos, em busca de outras coisas, a não ser honra quem honra. A Bíblia diz que a gente deve dar honra a quem honra. Hoje é dia da reunião ordinária de número 21. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 8 projetos. Entre eles estão 2 projetos de autoria do vereador Nelson Osseri. O primeiro altera a lei que criou o Dia Municipal de Conscientização em relação ao transtorno do espectro autista, que é comemorado anualmente em 2 de abril, inserindo na norma uma série de medidas. O outro projeto cria a Hora do Silêncio nos parques de diversões. Será um horário reservado para o funcionamento das atrações que passarem por Campinas
com redução no volume dos sons dos equipamentos para atendimento de pessoas com o transtorno do espectro autista, já que elas são mais sensíveis ao som. Também está previsto em votação inicial, nesta quarta-feira, o projeto de lei de autoria do vereador Hermínio Monteiro, que cria o Cadastro Municipal de Adoção Animal. Segundo o parlamentar, o objetivo da proposição é conectar interessados em adotar animais domésticos, organizações da sociedade civil, protetores independentes e órgãos públicos de proteção animal com o Departamento de Bem-Estar Animal, com os canis, gatis e abrigos. A pauta completa para você ficar muito bem informado, saber quais são os 8 projetos que serão discutidos e votados, é só acessar o site da Câmara, que é o campinas.sp.leg.br, está aqui embaixo da sua tela. Bom, neste momento, 12h mais 41 minutos, quarta-feira é dia de conferirmos o trabalho daquele ou daquela que realiza corte, estilização de cabelos e barbas. Tem que ter muita técnica e saber utilizar os aparelhos, viu? Então, sobre os desafios e o dia a dia de uma Barber Girl, confira a partir de agora, Se Liga na Profissão. Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só que bacana, hoje a gente vai falar sobre Barbie Girl. Então se liga aí, bora! É isso aí, as mulheres ganham cada vez mais destaque em barbearias do mundo inteiro. Profissionais que atuam exclusivamente com serviços para homens. Pois é, barba, cabelo e bigode. Tudo com aparelhos manuais ou elétricos e produtos estéticos. Bom, o mercado vai de encontro à evolução cultural da sociedade. Bom, e pra gente entender um pouco mais sobre essa profissão, estou aqui com a Caroline, tudo bem? Tudo bom. Como se interessou por essa profissão? Conta pra gente. Olha, eu comecei num interesse de sair de trabalhos CLT e numa jornada MEI mesmo, né? Uma jornada independente. E eu achei a barbearia, nunca me imaginei cuidando de pessoas, né? Trabalhando com autoestima. E comecei ali a criar um interesse pelo meu primo, que é barbeiro já, há uns 10 anos. E desde então estou aí nessa jornada de 3 a 4 anos já. Boa, então foi seu primo que te inspirou? Sim, veio da família. Bacana, bacana. Bom, conta o dia a dia pra gente, Caroline. Como que é o dia a dia de uma Barbie Girl? Olha, é uma questão extremamente dependente, né? Uma profissão que você precisa ser, além de barbeira, ser o seu marketing, ali ter os seus próprios contatos, clientes e tudo mais. Isso é importante. E é um dia a dia, assim, corrido, né? Clientes, atendimento, a gente está ali sempre tentando dispor do melhor atendimento para cuidar. Sabadão corrido, sexta-feira, final de semana. Domingão não, folga, né? Domingão é folga, domingão é tranquilo. Também só faltava, né? Ah, correria. Mas isso que você falou, Caroline, é bem interessante, bem bacana, porque você tem que cuidar da sua clientela, né? Sim, com certeza. Você tem que cuidar dos seus clientes. Então, como você disse, é diferente de um trabalho CLT. Sim. Que você trabalha, né, para a empresa, daí no fim do mês está lá o dinheiro e tudo mais, os direitos. No seu caso, para você trabalhar, você ainda tem que buscar os clientes. Sim. Não adianta você estar aqui todos os dias, vou trabalhar, beleza, acordei, show de bola. Toma um leitinho, come aquele pãozinho na chapa, chega aqui não tem cliente. Sim, tem que ter a sua divulgação. Eu gosto muito de trabalhar com a divulgação boca a boca. Atender o cliente primeira vez ou segunda ou terceira vez, eu já tento ali pegar o contato do cliente, né? Olha, estou à sua disposição no WhatsApp, tem vários meios de comunicação aqui da barbearia, pessoal, tá mas eu disponho do meu contato, né, para o cliente, e ali fica um contato mais fácil entre cliente e barbeira, né? E hoje em dia com redes sociais também facilita um pouco. Às vezes você recebe alguma mensagem lá nas redes sociais. Oi, aí, quanto tá a barba, o corte e tudo mais. Numa divulgação. Porque você corta o cabelo também. Sim, faz as duas coisas. Sim, a barbearia, toda a parte de barbearia, barba, cabelo e bigode. Barba, cabelo e bigode. Essa é até uma expressão, né? Sim. Eu lembro quando o meu time ganhava
2 jogos assim, eu falava, Barbie fez Barbie cabelo. Sim, com certeza, completo. Já ouviu isso, né? Sim, com certeza. Boa, boa. Mas é o seguinte, Carolina, como que é o curso? Tem curso para se tornar Barbie Girl? Como que é, Caroline? Sim. Então, hoje em dia, com esse ramo muito mais procurado, né? Antigamente, as barbearias, não as mais tradicionais, mas as barbearias vinham de um interesse de uma pessoa mais nova, que estava ali querendo não trabalhar com CLT, ou um trabalho todo dia fixo ali. Então, o pessoal começava, se interessava e começava a dispor de um curso. Hoje em dia a gente tem muito mais profissionais que têm cursos muito bons aí à disposição. Então tem escolas ou tem barbeiros que são de lugares específicos que prestam esse curso dentro da sua barbearia. Empresas também grandes que prestam esses cursos. Então tem bastante, são vários lugares, né? Escolas, proprietários de barbearias únicas. Aí vai variando do seu contato, do que você se interessar. Bom, eu tô aqui, nossa, bacana a cadeira e tudo mais. As pessoas estão em casa, muita gente certamente assistindo a gente e se interessando pela profissão, né? Quais são os instrumentos de trabalho, além de uma cadeira bacana como essa, confortável e tal? Tem a tesoura, né? A maquininha? Tem a máquina, a nossa máquina de acabamento para ajudar em pequenos detalhes. Tem as tesouras, como você falou, tanto a tesoura de corte quanto a tesoura muito usada como ou tesoura dentada ou desfiadeira. Tem os nossos pentes de corte, secador, gola higiênica, espanador e aí vai. Quanto mais, além dos produtos, né, que a gente usa, pomada, um finalizador, um balme, um óleo, aí vai do que você mais gosta de ter na sua bancada, um pós-barba, entre outros instrumentos aí. Não, e a barba é assim, é algo que, puxa vida, vocês não podem errar, né? Não, errou num detalhinho ali. Porque assim, às vezes eu uso barba, né? E quando eu vou fazer sozinho, meu Deus, cada hora eu vou abaixando um pouco mais, porque... E vocês, claro que acontece, né, gente? Sim. Todo mundo é ser humano, Com todo certeza. mundo erra. Já aconteceu com você? De vir clientes, pelo amor de Deus, me ajuda, um lado ficou bom, o outro lado ficou muito ruim. Pelo jeito, né, que você tá no espelho, é totalmente o contrário. Aqui eu tô te vendo de uma forma, você sozinho se vê de outra, às vezes não consegue finalizar ou escovar. Então, assim, a gente tenta ser o máximo, o mais detalhista possível, né? Você já errou, assim, alguma vez fazendo barba? Quando a gente inicia é bem mais complexo, né? Lógico. Tudo parece um Tá turbilhão. vendo, gente? O começo é sempre mais complicado. Sim, mais complicado. Mas depois que você cria um hábito, porque a jornada de um barbeiro são muitas horas, né? Por mais que você tenha ali a disposição de ter o seu horário, fechar a sua agenda no dia da semana, que é mais tranquilo, mas você tem ali 12 horas de carga horária, 8 horas, para mais de 8 horas normalmente. Então, assim, a gente tá sempre fazendo. Então, quanto mais você tá fazendo ali, mais você tá abdicando experiência, né? Boa, boa. E hoje em dia muita gente usa aquelas barbas maiores, Sim. né? Dá mais trabalho? Ah, sim, com certeza. Desde a escovação até o cuidado do cliente mesmo em casa, ter o seu peitinho de madeira, ter o seu óleo, vendo? o seu balme, que é o seu finalizador, para você, o kitzinho para você usar em casa, né? No seu dia a dia. Mas sim, a barba lenhador, a barba mais comprida. Barba lenhador, Sim. boa. E assim, Caroline, tem vários tipos de barba. Chega o cliente aqui e fala, olha, eu quero esse tipo, outro tipo. Quais são os tipos, assim, que tem? Então, depende muito do cliente. A barba mais ralinha, sim, né? aquela barba mais, olha, tô ali com barba, mas ao mesmo tempo quero ter uma barba organizada. Que tem muito cliente que se queixa que não usa barba porque dá ali a expressão de rosto muito sujo, né? Mas então, às vezes, ou então tem barba muito falhada, então prefere deixar. Mas tem muitos clientes que chegam pra gente aqui e falam, olha, eu quero uma barba que me traga uma expressão mais forte no meu maxilar, alguma coisa do tipo. Aí a gente vai conforme o cliente. Olha aí, pessoal, olha que interessante. Tá vendo como é bom conversar com um profissional? Sim, com certeza. Bom, e como você vê as mulheres no mercado de trabalho hoje em dia? Conta pra gente. Olha, eu acho que é uma questão, eu fico muito feliz porque eu já trabalhei em alguns lugares que só tinha eu, de mulher, né, nas barbearias. E fico muito feliz porque hoje a gente tem quem se inspirar, né? Eu sigo profissionais na área da barbearia gigantescas, assim, que tem um público seguindo, muitas mulheres aí seguindo e muitos homens também seguindo, tendo curso com essas mulheres, então tá mesmo assim na linha de frente. E serve como inspiração pra gente continuar, né? Porque é uma questão muito barbearia só para homens, o lugar do homem, mas onde a mulher também pode estar ali. Claro, sem tendo dúvida. Com certeza. Um espaço maior, né? Então é bem interessante. Quais os principais desafios da profissão?
a persistência, a paciência e eu acho que o desafio não, mas você ter ali um estudo contínuo, uma responsabilidade com você mesma, né? Porque é só você e você. Você só vai avançar conforme você ir atrás. Então, depende literalmente de você. Como está o mercado de trabalho, assim? A gente falou da presença das mulheres, mas no modo geral, é um mercado, né, que está aquecido? Como é que está? Quem quiser, né, ser uma Barbie Girl, por exemplo. Olha, é um mercado bem interessante, mas como eu te falei, eu mesmo tenho história de persistência. Já tentei parar várias vezes. Tá vendo? Olha que interessante essa fala dela. Precisa ter uma constância, não é fácil. Meu, e essa fala sua eu achei sensacional e serve para todas as profissões, né? Sim, com certeza. Muita gente deve estar falando, puxa vida, na minha profissão, eu mesmo, pode estar falando assim, eu mesmo já pensei em parar diversas vezes, né? Muitas vezes. Qualquer profissão, qualquer uma, né? E é muito legal isso. Você já passou por isso, então? Sim, a gente se depara ali com, às vezes, um erro, um acabamento que você faz errado, ou acaba ali, não... Porque, assim, é de cliente para cliente, pessoa para pessoa. Então, às vezes, você acertou no corte de uma certa pessoa, que é uma espessura de cabelo, no outro, você vai, às vezes, tentar implantar a mesma técnica, acaba não dando certo, aí você se frustra, e aí você pensa, não dá mais para mim. Pessoas que, às vezes, não entendem, né? Esse começo, acha que você está fazendo de desleixo, mas assim, é uma questão de persistência, é cada dia uma questão. Que legal. Que você tem que continuar. Que legal você falar isso, porque eu penso exatamente como você. Sim. Bom, pra gente finalizar, um papo muito legal aqui com a Carolina, que é Barbie Girl, difícil de falar o nome, né? Difícil. Barbie Girl. Quais as dicas aí, a galera em casa interessada e tudo mais? Puxa vida, olha lá a Carol falando. Gostei, show de bola, bacana, muito legal, 10. Quero seguir essa área. O que você fala? Procurar uma escola boa, bons profissionais para estar adquirindo experiência, né? E, como eu falei, parece ser clichê, mas não é. Uma persistência e força de vontade. Porque só com força de vontade a gente chega onde a gente quer, no nosso alvo, né? E é um caminho difícil, mas é um caminho que vale a pena. Você ter o sorriso no rosto do seu cliente, ter ali o seu corte muito bem feito e ter a parceria como cliente que acaba virando amigo, né? Então, pode continuar aqui que é legal. Legal, obrigado. Viu? Maravilha, obrigado. Valeu. Bom, pessoal, já sabe, né? Se liga na profissão. Meio-dia, mais 54 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo aqui nesta quarta-feira. E olha só, um dos 6 centros de educação ambiental de Campinas é o Museu da Água, que fica dentro do Centro de Conhecimento administrado pela Sanasa. Um espaço de educação complementar que faz o visitante entender o caminho percorrido pela água, desde a captação do rio até a devolução limpa e tratada. Além de pedagógico, o museu tem instalações lúdicas e interativas e é totalmente inclusivo. Tema que você confere a partir de agora no nosso quadro, o Giro Ambiental. Você sabia que Campinas tem 6 centros de educação ambiental? O Giro Ambiental de hoje vai mostrar um deles, que é o Centro de Conhecimento da Água,
cravado aqui no meio de uma mata maravilhosa, perto do Parque das Águas. E eu tô aqui com a Cláudia, que é coordenadora desse centro, que vai explicar um pouquinho pra gente como é que funciona. Bom dia, Cláudia, muito obrigada por nos receber aqui, né, nesse lugar tão bonito. Bom dia, Alexandra, seja bem-vinda. Muito obrigada. Cláudia, conta pra gente um pouquinho como é que foi essa transformação do Centro do Conhecimento da Água para um Museu da Água, né? Então, o Centro de Conhecimento da Água é um espaço dedicado para a educação ambiental, né, social e ambiental. E aí nós vimos o potencial de estar transformando, ressignificando o espaço como um museu. E nós trouxemos o Museu Interativo da Água, né? É um museu que é um espaço de educação não formal. Ele foi montado com instalações interativas, né? Então a gente tem em torno de 24 instalações interativas, onde o visitante pode interagir, pode participar, pode conversar, né? E pode criar conteúdo, trocar experiência. Então é um espaço amplo que tem esse potencial de refletir sobre o tema água, porque nós trouxemos, nós direcionamos para o tema água, que é o foco da Sanasa, que está ligado ao saneamento, e ele é todo voltado para os diversos contextos da água. E as escolas que vêm são só para escolas? Não. Ou para qualquer um? Porque vocês vão ver a imagem, vai aguçar, vai dar vontade de vir. Como funciona para vir visitar? Então, ele é criado, né? O objetivo é atender todas as faixas etárias, todos os públicos, né? O nosso principal público é a escola, né? Mas a gente tem a condição e capacidade, o educador está preparado para receber todas as faixas etárias, todos os grupos, as famílias, são todos bem-vindos aqui. Para o espaço tem que fazer um agendamento, né? O agendamento é feito pelo site da Sanasa, envia um formulário solicitando a visita pelo cca.agendamento@sanasa.com.br. Tá, a gente vai colocar aqui embaixo também para as pessoas verem e poderem se inscrever. E conta pra gente como é que foi a idealização desse local, né? Quem fez a curadoria, como foi pensado, que tem maquete, tem o espaço mais interativo, sim, né? Sim, ele foi pensado, nós ficamos assim, desde 2000, ele foi inaugurado em 2019, né? O museu interativo, ele foi idealizado, a gente foi construindo ele por vários anos, né? Pensando nesse espaço que a gente pudesse receber as escolas, a comunidade de Campinas de uma forma geral, né? Com diversos temas, né? Diversos contextos do tema água. Ele vem de um projeto social, então ele foi idealizado junto com uma equipe, né? Mas assim, ele vem de uma proposta de um projeto socioeducativo e ambiental. Nós buscamos as empresas que pudessem estar trazendo maquete. A nossa intenção inicial era trabalhar com maquetes que pudesse mostrar os principais serviços da Sanasa. Então nós fomos buscar essa empresa e nós chegamos numa empresa que fez uma parte do Museu Catavento de São Paulo. Né? E essa empresa, através de licitação, de todo o processo, ela criou esse espaço, né? Idealizou, fez o projeto, idealizou e nós conseguimos ir aos pouquinhos, né? Transformando o sonho numa realidade. E aí das maquetes, que era a nossa intenção inicial, né? Virou um museu. Então ele tinha tanto potencial que acabou vindo outras instalações, né? Que foi complementando todo esse tema, todo esse trabalho que a Sanasa faz, né? Que o nosso negócio é a água, né? E foi enriquecendo o espaço e acabou surgindo o museu, que é todo esse espaço que vocês vão conhecer aqui, que o pessoal adora e se diverte, interage, é muito bacana. E é muito interessante essa proposta, porque é meio difícil de você fazer todo esse circuito das maquetes em tempo real, né? Sim. Então, com a educadora ambiental, como vocês vão ver daqui a pouquinho, ela vai passando por cada estação, né? Sim.
Você consegue fazer o percurso todo da água, né? De rio a rio, como eu já escutei que ela falou, e sem sair do museu. Sem sair do museu. E depois vai para um lado mais lúdico. E qual que é o feedback? Vocês têm sempre agendamento? As pessoas vêm buscar o museu? Temos uma procura muito grande, né? Geralmente a nossa agenda ela fica completa muito rápido, né? Agora, dia 1º do 6, nós vamos abrir para o segundo semestre, para os agendamentos, né? Então, a procura é grande, a gente viu que já tem uma divulgação boca a boca, porque ele é novo, né? Praticamente tem 3 anos, né? É bem novo. Mas as pessoas estão começando a conhecer e um falando para o outro, a gente recebe bastante ligação, querendo esclarecer, tirando dúvidas, porque minha família foi, porque meu filho foi, eu gostaria de ir, alguém da família conheceu, então a gente já tem esse feedback desse tipo de divulgação. Né? Sim, já está criando uma memória, né, o local. E aí, por exemplo, se a pessoa, porque as agendas estão lotadas então, né? Sim. Para o próximo semestre, já pode começar a agendar agora ou não? Vocês abrem a partir de um certo momento? Nós abrimos dia 1º do 6. 1º do 6, então, quem tiver interesse já coloca na agenda para não perder essa oportunidade, né? Exatamente, é isso aí. Muito obrigada. Então, agora a gente vai acompanhar um pouquinho da visita e conversar com os alunos que vieram no dia de hoje, estão passando pelas estações e entender o que eles gostaram mais, qual foi a percepção deles sobre essa visita. Quem participa aprende, mas também se diverte. O que você mais gostou da visita? O tsunami. Você tinha noção que era dessa forma que acontecia um tsunami? Não tinha noção. Descreve pra gente como é que acontece lá. Tá tipo num tubo, aí tem tipo uma parte que fica girando, sabe? Aí gira e acontece tsunami. O tornado. tornado. O que você mais gostou então foi o? Tornado, E é legal aprender assim na prática, tipo as estações, como é que é o circuito da água, né? Que a gente aprende na escola, aí chega aqui meio que você vê como é que é na vida real. Foi legal pra você? Foi, eu gostei bastante. Gostei. Recomendo. Eu gostei bastante da sala que a gente entrou, dos espelhos e da água e do óleo. E do furacão também. E me fala, você falou que a sua mãe separa óleo em casa, qual que é a importância disso? Sim, a gente separa e dá para as pessoas que passam na rua, que elas vendem, revendem. E a importância é que a gente não pode descartar na torneira, na pia, porque ele pode grudar na tubulação, porque o óleo não se mistura com a água e aí pode contaminar. E hoje deu para ver até aqui no timão que realmente ele não se mistura, né? Sim. Você tá gostando da visita? Bastante. Eu achei muito interessante, eu aprendi muitas coisas, eu achei legal, divertido. Fora que o pessoal daqui também faz muitas dinâmicas com a gente, né? O que você mais gostou, assim, que te surpreendeu sobre a água? Teve uma novidade, assim? Uma das coisas que eu achei mais legais foi como acontecem o tsunami, que a gente teve a demonstração ali, e também os tornados, que a gente conseguiu fazer apertando só aquele botãozinho, ligou a água e foi girando tudo. Muito legal. É uma coisa que dá medo, mas a gente vê uma certa beleza, né? Sim. E você recomenda para quem tem vontade de vir? Nossa, sim, é muito legal. O pessoal daqui também é bem receptivo e eu gostei muito. A professora observou o caráter prático da visita ao museu. Eu acho muito importante porque lá na escola eles aprendem tudo na teoria e aqui eles aprendem na prática. E o que eles aprendem na prática, eles guardam mais para o resto da vida. Eles estão encantados com esse lugar, eles nunca tinham vindo aqui, é a primeira vez que eles vieram, eles estão adorando tudo e tudo que ela perguntou eles souberam responder, porque eles já tinham visto na teoria, né? Porém aqui eles estão aprendendo através do lúdico. E agora a Débora vai explicar para a gente a questão mais pedagógica da educação ambiental em si, como é que é feito esse preparo para os alunos virem para essa parte lúdica, percorre toda uma parte mais técnica para entender realmente o processo da água, né? Muito obrigada, Débora. Eu agradeço.
A gente acompanhou aí a visita dos alunos. Conta pra gente um pouquinho como é que é essa proposta, né, de fazer com que eles entendam a água do município deles, de onde que elas vêm, para onde que elas vão, até chegar na torneira, né? Sim. O objetivo maior do espaço é sensibilizar para o tema água, né? Mas como um apoio à educação formal, né? Então a gente sempre enxerga o que é feito aqui como um apoio à educação formal, né? Então o que eles aprendem na escola, aqui a gente reforça um pouco de forma experimental, né? E expande um pouco mais, né? Expande em que sentido? Quando a gente fala de saneamento, nem sempre no currículo formal o saneamento é explorado com um pouquinho mais de profundidade. Então quando você diz assim, como que vem, para onde vai, né? Às vezes isso não fica tão claro e por onde passa principalmente. Então a empresa de saneamento, no caso em Campinas a Sanasa, por trás desse trabalho todo, né? Então aqui a gente consegue explorar muito bem, né, esses detalhes todos, né? Falar da importância dos serviços prestados, como que eles são prestados, né? E a importância da gente então consumir com segurança, né, sanitária uma água que a gente sabe que tem uma empresa séria e responsável por trás dessa produção de água potável, né? Então aqui a gente explora mais esse tema. E aí depois a gente expande a conversa para aqueles temas que eles já aprendem normalmente na base curricular normal deles, né? Então aí a gente acaba também expandindo um pouco mais para além do saneamento, né? E a partir de quantos anos dá para ver a exposição? A gente recebe crianças, né, até menores de 6 anos, mas a gente, pelo trabalho, abordagem pedagógica que é realizada, a partir dos 6 anos é o que encaixa melhor, né? Aí a gente consegue ter uma assimilação maior daquele grupo, né, por conta da maturidade. Abaixo de 6 anos a gente também recebe, mas aí com um viés mais lúdico, né? Com menos profundidade na parte técnica, claro. Sim, e tem alunos de universidade também? Sim, também. Recebemos grupos de universidades, né, que vêm, às vezes, com um objetivo maior mesmo de conhecer a parte técnica, então, o que a Sanasa faz, como ela faz, né, e acaba se aproveitando também do contexto todo do museu, que é mais amplo também. Né. E como é que é a receptividade deles com relação a tudo, né? Desde a parte técnica até a parte lúdica, como é que é? Isso é muito satisfatório, porque às vezes os grupos eles vêm um pouquinho meio, hoje mesmo, né? Não sei se você conseguiu observar, mas eles estavam um pouco mais acanhados no começo da visita, depois eles vão se sentindo mais à vontade, vão se sentindo parte, né? A gente procura fazer um acolhimento mais participativo possível. Então, para além de ser um museu interativo, porque eles interagem com as peças do acervo, a interação também é com o educador, né? Que é muito importante, que é o porta-voz dessa mensagem toda. Né? E por isso a importância desses centros de educação ambiental, exatamente, né? Fundamentais para o município, fundamentais para a educação ambiental, para fortalecer a educação ambiental, né? Para a gente entender que nós somos parte, nós não estamos à parte disso, né? Então, os centros de educação ambiental, eles são uma ferramenta muito importante nesse sentido. O ser humano como parte do ambiente, exatamente, né? Não tem um meio entre a gente e o ambiente, exato. Né? Somos mais uma espécie, né? Mais uma espécie. E os professores também têm que se engajar nesse movimento, né? Existe algum trabalho que é feito antes de vir ou não precisa? Não necessariamente. A nossa orientação é para que seja feito. Então, quando eles buscam o agendamento, né, eles recebem um informativo após o agendamento, dizendo quais são as orientações, e a gente orienta ali para que eles sejam preparados para essa visita, né? E a gente percebe que tem professores muito engajados, assim, deixa a gente muito satisfeito. E a gente percebe isso no comportamento deles, no modo como eles interagem com a gente desde o começo da visita. Dá para perceber quando eles foram bem preparados. O aproveitamento é diferente. Exatamente, né? exatamente. Tudo faz mais sentido, né? Sim. E das estações aqui, tem alguma que você acha que impacta mais? Tem as preferidas deles, né? Por exemplo, a Fúria da Água, que é a simulação do tsunami, eles gostam muito. O Tornado de Água também, que plasticamente é uma peça muito bonita, eles também gostam muito. A minha favorita é a Cabine das 1000 Reflexões, mas aí é muito legal. Particular. É que eu vi que você gostou também. Eu gostei também, não vou mentir, gente. E essa cabine, qual é a proposta dela em especial? Eu costumo dizer que ela é a mais metafórica de todas as peças que a gente tem no acervo, né? É uma cabine de espelhos, né? Um caleidoscópio de imersão. E o interessante dessa cabine, exatamente por ser muito metafórica, é que dependendo do grupo a gente consegue abordar o tema de uma forma ou de outra. Então, se forem menores, eu consigo abordar a questão dos resíduos, né? O descarte inadequado de resíduos que pode provocar impacto sobre a água. Quando eles são um pouquinho mais maduros, a gente pode trabalhar o conceito de finitude de água, então qualidade, quantidade,
quantidade, disponibilidade, a partir dos múltiplos reflexos que a cabine permite. Você falando agora, me veio à mente também que uma ação nossa, ela repercute e reverbera em muitas outras, né? É como se a gente fosse realmente criando várias de nós, porque a gente vai impactando muita gente, né? A teoria do caos. A teoria do caos. E o poema final que é encantador, lindo, né? É lindo. A gente, eu até comentei isso com você, né? Quando a gente ouviu a primeira vez, a equipe se emocionou muito, porque ele é um poema muito bonito, profundo, então eles vêm de um momento mais lúdico, mais agitado, que é ali das bolhas, né? Do final da visita, e aí eles sentam, eles respiram, e daí eles escutam aquele poema e veem as imagens, sintetizando tudo que foi conversado aqui, eles saem daqui, parece que abaixa uma paz assim, e eles saem tranquilos, pensando naquilo que foi falado. É muito bom. É bem isso que eu senti também. Até porque o museu está aqui cercado de uma mata muito preservada e linda, área né? privilegiada, com certeza. Eu acho que tudo compõe, né? Compõe. O contexto é importante, né? O contexto é importante. E falando em contexto, a exposição, o museu como um todo é inclusivo, né? Inclusivo. Isso foi uma das coisas que a gente, desde o início, quando a gente sentou para pensar na ressignificação desse espaço, desse centro, né? A inclusão foi uma coisa que a gente sempre colocou na mesa, né? Então, era importante que fosse inclusivo para pessoas com alguma mobilidade reduzida, né? Então, o museu ele é inclusivo para pessoas com cadeirantes, né? Que tem essa necessidade do uso da cadeira de rodas, para deficientes visuais, isso foi uma melhoria que a gente recentemente implantou. Então, todo visitante que tem alguma dificuldade de locomoção e que usa cadeira de rodas, ele consegue usar todas as peças do acervo de forma autônoma, né? É lógico que vai depender do comprometimento de cada um, mas de forma autônoma. E os deficientes visuais também, porque a gente tem plaquinhas em braille que a gente coloca sobre os totens das instalações para ele ali ler, né, o que ocorre naquele elemento. Fora o toque, né? Porque desde as maquetes a todas as peças do acervo, elas são abertas ao toque, então a gente não fecha nada, as pessoas podem tocar nas coisas. Legal. E isso para quem enxerga com os outros sentidos é importante. Sim. Né? Então é inclusivo. O nosso ônibus, né, o ônibus que a gente oferece como apoio aí para o deslocamento dos grupos também é um ônibus adaptado para um cadeirante poder usar. Então esse olhar a gente teve sempre desde o início, né? Que assim fosse como realmente a água, acessível, né? É para todo mundo. É para todo mundo, com certeza. Muito obrigada, Débora. Eu que agradeço. Obrigada pela visita, pela oportunidade de falar desse trabalho nosso aí. Muito obrigada. Você fica então instigado a vir conhecer pessoalmente o Museu da Água, e o Giro Ambiental de hoje fica por aqui. Se você quiser resgatar as edições anteriores, acesse o nosso YouTube TV Câmara Campinas, Giro Ambiental. Muito obrigada e até a próxima. Eu vi uma gota de água cair. Um pingo era, sim, a gota d'água. Água que dá vida, lágrima que brota, do olho da água, nascente, açude, água funda, que é profunda, nas esponjas de pedra. Eu vi uma gota de água cair, líquido sem cor, que toma João, líquido sem cheiro, que lava Maria, líquido sem odor, que já molhou o avô, o bisavô, o dinossauro, e que continua fluindo por aí. Hoje tem previsão de chuva para agora à tarde aqui em Campinas, mas para amanhã, apesar da chegada de uma frente fria, a temperatura cai em relação a hoje, mas não deve chover. Então, quinta-feira ensolarada, mas aquele agasalho vai poder sair do armário, viu? Porque olha só, as temperaturas elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, quinta-feira, 18 de abril, então, mínima de 15 graus. Ao longo do dia a temperatura até sobe, mas olha só, ela não passa dos 25 graus aqui na cidade de Campinas. E eu tenho convites a fazer a você que está nos acompanhando, hein? Porque daqui a pouco, às 3h30 da tarde, acontece a 6ª reunião da Comissão de Legalidade. E às 6 horas da tarde acontece a 21ª reunião ordinária com as discussões e votações dos 8 projetos
Tudo com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na quinta-feira a partir do meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.